Salve, salve, você que acompanha o Análise Verdão aqui no YouTube. Meu nome é Leonardo Suzuki e a análise pós-jogo de hoje é triste, meus amigos, é triste. Pelo resultado, sim. Pelo desempenho da equipe, também. Mas principalmente por um sentimento que esse jogo me causou, que faz muito tempo que eu não sentia num jogo do Palmeiras. Que é um sentimento muito ruim, que é aquele sentimento de pode jogar até amanhã que não vai fazer gol. Eu senti isso claramente nesse jogo contra o Botafogo. E isso não foi por falta de sorte, tá? É por demérito do Palmeiras e por mérito do Botafogo. Foi uma derrota completamente justa. O Botafogo venceu com todos os méritos e é isso que a gente vai analisar no vídeo de hoje. Eu sei que é difícil, eu sei que a análise depois de derrota é péssimo pra mim, é péssimo também vir aqui ter que falar sobre essa derrota, mas olha, tem coisa pra analisar, viu? Tem coisa pra analisar, principalmente pra gente entender por que o Palmeiras foi incapaz de furar esse bloqueio do Botafogo no Allianz Parque, uma derrota muito complicada, eu vou falar sobre as consequências dela também, mas enfim, é isso aí, já queria pedir perdão aí primeiro pela minha voz tá meio ruim, fiquei meio gripado esse fim de semana, mas enfim, estou aqui pra gravar. E também, pô, pedir o seu likezinho aí, né? Eu sei que depois de um jogo desses é complicado, mas se você deixar pra depois, você vai acabar esquecendo. Então, só pra fortalecer meu trabalho, deixa o like aí pra gente ir pra essa análise pós-jogo. Falar de derrota nunca é bom, mas vamos lá, rapaziada. É importante falar, eu tenho o compromisso de vir aqui todo jogo conversar com vocês e analisar a partida. Vamos começar do começo, porque o primeiro tempo foi melhor do que o segundo, tá? Pelo menos na minha visão, o Palmeiras foi melhor na primeira etapa do que na segunda, apesar de ter tomado gol na primeira etapa. Então, no primeiro tempo, era um cenário muito claro de um Botafogo que protegia muito bem o centro do campo, né? Então, defendendo naquele 4-4-2, que eu até comentei no último vídeo, fechava bem o centro do campo, e o Palmeiras acabava atacando muito mais pelos lados, só que de formas diferentes. Então, pela direita, você tinha mais aquela triangulação Veiga, Arthur e Mike, eles trocando de posição para tentar liberar um pouco o Veiga, tentar deixar o Veiga um pouco mais livre nessa troca de posição, tentar deixar o marcador do Veiga um pouco mais confuso ali, né? O marcador perdeu o Veiga pro Veiga receber alguma bola livre, porque o Veiga foi muito bem marcado e foi muito mal também com bola no jogo de hoje. Quando ele teve a bola, ele pouco influenciou a partida, fora o pênalti, né? E pelo lado esquerdo, era diferente, não eram bem aquelas triangulações, era um Palmeiras que pelo lado esquerdo tentava liberar o lado só pro Dudu. Então o Piquerez ataca por dentro, o Zé Rafael fica um pouco mais recuado, pro Dudu poder receber em 1 contra 1. Eu entendi que essa foi muito da ideia. Funcionou a ponto do Dudu receber em 1 contra 1, mas o Dudu não ganhou uma do Rafael. Individualmente também foi uma péssima partida do Dudu. Então eu acho que essas foram meio que as rotas do Palmeiras nesse primeiro tempo. E o Botafogo tinha essa postura de fechar o centro do campo, até variando aí a altura do bloco, né? E muito competente para se defender, e a partir do momento que recuperava, tentar uma inversão para encontrar o ponta deles em 1 contra 1, enfim, chegar com muitos jogadores perto da área. O gol deles, vamos falar sobre o gol sofrido, para mim tem alguns pontos para se analisar, tem alguns fatores. Primeiro, eu comentei no vídeo que eu fiz a análise pré-jogo, que o Botafogo é o time que mais faz gols com origem em bola parada nesse Campeonato Brasileiro. Dos 19 gols do Botafogo, 10 deles são em origem de bola parada. Mais da metade. E o gol foi a partir de uma origem de bola parada. Esse é o ponto número 1, certo? Ponto número 2, tem uma infelicidade do Gomes tirar a bola rebatendo o Piquerez. Beleza. Ponto número 3, vacilaço do Zé Rafael, certo? Que tirou a bola no pé do Tiquinho. Ponto número 3. E quarto, mérito do Tiquinho que cortou e bateu. Então são alguns pontos, mas enfim, eu acho que o que mais fica gritante aí, pro lado do Palmeiras, óbvio, é o vacilo do Zé Rafael, que entregou, não tem cabimento, né, tirar a bola ali no pé do Tiquinho, ainda mais o Tiquinho, falei no último vídeo também, não pode deixar ele livre pra bater uma bola, ele vai colocar na rede, foi isso que ele fez. O Botafogo não chegou no primeiro tempo mais, só teve aquela oportunidade, o Palmeiras até conseguiu, teve uma chance com o Veiga logo depois, teve o gol impedido do Gomes, teve um chute do Arthur e tudo mais, tentou pressionar, não sofreu mais defensivamente, mas enfrentou um Botafogo que estava se defendendo muito bem, e um cenário muito, mais uma vez, um cenário muito claro dentro da partida, que iria se manter para o segundo tempo. Então estava claro, pelo menos para mim, que o Palmeiras precisava fazer alguma coisa para mexer naquilo, porque estava muito claro, o Botafogo estava se defendendo bem, defendendo o centro do campo, o Palmeiras estava tentando atacar pelos lados, não estava tendo uma boa tarde individualmente dos jogadores, não estava conseguindo encontrar espaços, e a gente vai para o segundo tempo dentro desse cenário. O Abel não muda no intervalo, tá? Eu tava achando, não que eu achava que ele ia mudar, mas eu esperava que ele ia mudar. E o Luiz Castro muda.
espertamente, inclusive, porque ele tira o Tietê, que poderia ter sido expulso no primeiro tempo, coloca o Danilo Barbosa, e tira o Júnior Santos, que se matou para defender o lado direito do Botafogo no primeiro tempo, correu um monte, e coloca o Segovia para dar um gás a mais ali, e também para ter um cara melhor para esses contra-ataques, e isso funcionou. E aí, a substituição que o Abel faz, a primeira, né, claro, que foi a substituição para tentar mudar alguma coisa, foi tirar o Richard Rios. Eu concordo com isso de tirar o Richard Rios, porque, mais uma vez, era um cenário muito claro do Palmeiras atacando, o Botafogo se defendendo, o Palmeiras precisava procurar espaço, o Palmeiras não estava conseguindo encontrar espaço por dentro, pelo centro, e para você encontrar espaço pelo centro, você precisa de um jogador que tenha capacidade de furar uma linha de marcação a partir do passe ou a partir da condução. O Richard Rios não tem esse passe. A gente falou isso na análise de quando ele veio pra cá. É um jogador que tem as suas valências, que tem uma condução, que tem um drible, mas ele não tem esse passe. Ele não tem esse passe vertical, ele não tem o passe que fura uma linha de defesa. Ele tem a condução, mas não tinha espaço pra condução. Então, o Richard Rios, ele era um jogador que tava ali, tava dando seus passes pro lado, não tava contribuindo muito, tava contribuindo nada pra essa construção do time. E aí o Abel meio que tenta repetir mais ou menos, o que deu certo contra o Barcelona de Guayaquil, quando a gente tava perdendo por 2-0, ele tira o Richard Rios, não, tira o menino naquela oportunidade e coloca o Flaco Lopes. Ele colocou o Flaco. Só que eu disse mais ou menos porque o Veiga, ele não virou bem um segundo volante, ele não recuou ali junto do Zé Rafael. Ele ficou meio que como um meia mesmo. Então o Palmeiras tinha o Zé Rafael como esse único volante, a saída de 3 ali com os zagueiros e o Mike, e tinha na frente Veiga como um meia pela esquerda, Flaco como um meia pela direita, Dudu e Arthur abertos pelos lados, o Rony enfiado lá na frente. Essa foi a troca que o Abel fez com 12 minutos. E aí você deixa o Zé Rafael sozinho ali, e quanto mais o Palmeiras se lança, mais o Palmeiras se descuida atrás, e o Palmeiras começa não só a não conseguir construir, como também a oferecer contra-ataque pro Botafogo. E aí eu volto para aquele sentimento que eu comentei no início do vídeo, que para mim é um dos piores sentimentos que tem. Em momento nenhum, isso, claro, obviamente, é na minha visão, tá? Sua visão pode ter sido diferente, aí você comenta aqui embaixo, claro. Tá 100% aberto. Mas na minha visão, o Palmeiras em momento nenhum deu a entender que conseguiria o gol de empate. Em momento nenhum. Foi um segundo tempo que o Palmeiras errou mais do que o primeiro, cedeu mais oportunidades pro Botafogo do que o primeiro e não conseguiu igualar a parte física com o Botafogo. O Botafogo tava muito melhor fisicamente falando também. Então foi um Palmeiras, na minha visão, apressado e tenso. Pra mim esse foi o clima que o Palmeiras passou. Não era aquele clima... por exemplo, do próprio jogo contra o Barcelona de Guayaquil, que era um Palmeiras que você via vivo ali no jogo, que você tinha certeza, no intervalo, muita gente contra o Barcelona tinha certeza que ia virar. Eu tinha certeza que podia jogar até amanhã e não ia fazer o gol. Esse foi o sentimento que o time me passou ao longo do jogo, né? Um time apressado e um time tenso. E aí, pra fechar com chave de ouro, tem o pênalti perdido do Veiga. Chave de ouro não, né? Qual que é o contrário de ouro? Enfim, não sei. Pra fechar com a chave terrível, tem o pênalti perdido do Veiga. Que vamos combinar. Como que sai esse lance do pênalti? É um Palmeiras se jogando pra frente que nem maluco, um cruzamento do Luan da intermediária que o jogador do Botafogo, da maneira mais estúpida possível, empurra o Flaco, né? Empurra o Flaco dentro da área e cede o pênalti pro Palmeiras. Seria o gol mais achado de todos se o Palmeiras conseguisse aquele gol. Torci muito para que conseguisse, mas o Veiga acaba perdendo o pênalti para, né, mais uma vez, coroar a péssima atuação individual do Veiga e de todo mundo, tá? Coletivamente, foi um time incapaz de gerar espaço na defesa do Botafogo, e quando eu falo é bom falar, porque tem gente que não entende. Quando eu falo coletivamente, tá incluso o treinador, tá? O treinador tá incluso na crítica, o Abel está incluso. O Abel hoje não foi capaz de furar o bloqueio do Botafogo, certo? Isso foi muito claro. E além da parte coletiva, individualmente também. Eu falo tanto aqui que o coletivo potencializa o individual, né? Quando o coletivo tá bem, o individual se destaca ainda mais. Coletivo péssimo. Individualidades péssimas. Pô, todos os líderes técnicos do Palmeiras hoje, até bati no microfone de tão bom que tá isso aqui. Todos os líderes técnicos do Palmeiras hoje tiveram péssimas jornadas. Então, o Veiga foi muito mal, o Dudu foi muito mal, o Rony pouco fez, perdeu o gol, não foi a chance clara, mas enfim, mal também. O Zé também mal, fora a entregada, Richard Rios também, enfim, todo mundo, pelo menos no momento com bola, todo mundo individualmente foi mal, e coletivamente o time também foi mal. No primeiro tempo, acho que até foi um pouco melhor,
Mas no segundo tempo foi um time que se prestou... Qual que era o objetivo do Palmeiras no segundo tempo? Vamos colocar assim. Quando a gente vai pro intervalo, qual que era o nosso objetivo? Construir, criar chances contra o Botafogo que estava fechado e não ceder contra-ataques, certo? Era o cenário do jogo que se propunha. O que o Palmeiras fez? Não criou chances e cedeu o contra-ataque pro Botafogo. E quando eu falo não criou chances, claro que tem uma chance ou outra ali, um chute do Tabata, né, o próprio pênalti, a chance ali do Rony numa roubada no campo de ataque, mas enfim, vocês estão entendendo aqui, muitas vezes eu tenho que ser literal aqui, senão tem gente que não entende, mas não foi aquele amasso do Palmeiras, aquele jogo que o Palmeiras criava várias chances e parava na falta de sorte ou na falta de pontaria. Não, o Botafogo se defendeu muito bem e o Palmeiras não conseguiu achar a solução para isso, coletivamente ou individualmente, e nem na bola parada, né? Como o Palmeiras muitas vezes gosta de fazer quando o jogo tá apertado, nem na bola parada dessa vez deu certo e o Palmeiras perdeu merecidamente mais uma vez, tá? E eu quero pedir desculpas aqui pra vocês, porque muitas vezes quando tem um resultado ruim do Palmeiras, enfim, o Palmeiras perde um jogo e tudo mais, eu tento terminar o vídeo num clima um pouco mais positivo, tá? Eu tento trazer um quê de positividade pra você sair desse vídeo um pouco menos triste. Mas dessa vez não vai dar, porque quando a gente olha a meta de pontos que a gente colocou aqui no canal pro Palmeiras ser campeão brasileiro, pela primeira vez em sei lá quantas rodadas o Palmeiras está abaixo da meta. Então depois de 12 rodadas, a meta seria 24 pontos. E o Palmeiras está com 22 pontos. Então o Palmeiras tinha conseguido uma gordurinha depois da vitória contra o São Paulo, perde 2 jogos seguidos, já não só perdeu a gordura, como tá atrás, vai ter que correr atrás agora. E vai ter que correr atrás numa sequência que o Palmeiras vai ter agora. Até anotei. Atlético Paranaense fora de casa, Flamengo em casa e Inter fora, certo? Então é uma sequência bem complicada e no meio disso a gente tem fase final da Libertadores, né? O último jogo na quinta que vem. E mais importante que isso, a Copa do Brasil contra o São Paulo, que creio eu será prioridade dentro do Palmeiras. Se precisar poupar no Brasileirão para colocar os titulares contra o São Paulo, imagino que será feito isso. E vou concordar também, se for feito isso. Então é uma situação bem complicada, tá, rapaziada? Porque o Botafogo, ele abre uma margem maior de pontos. Não acho que o Botafogo vai manter esse aproveitamento de mais de 80%. É uma coisa muito difícil, mas abre uma margem de pontos, o Palmeiras perde não só a chance de encostar, mas perde a vice-colocação também, certo? Perde a vice-liderança, o Grêmio passou. E, enfim, desempenho ruim, individualidades mal, é um jogo para realmente se esquecer, entender o que deu errado e tentar se recuperar para as próximas partidas, porque realmente hoje é um jogo, típico jogo que não pode se repetir. E mais uma vez, pra gente terminar o vídeo voltando pro começo, eu não sei se teve alguma vez nesse Palmeiras de Abel Ferreira aí que eu tive esse sentimento de pode jogar até amanhã, que não vai conseguir fazer o gol. É um sentimento que eu me lembro muito da minha infância palmeirense, de ter em vários jogos, e esse jogo de hoje me relembrou isso de uma péssima maneira. Mas é isso, tá? Também não vou ficar, né, já reclamei muito, vamos respirar, tá? Vamos focar agora na Libertadores, depois volta Brasileirão, tem Copa do Brasil pela frente, tamo no meio da temporada, certo? Não é uma derrota que acaba com a nossa temporada. Tô tentando trazer um pouco de positividade aqui pra vocês, tá? Tô fazendo minha parte. Não é uma derrota que acaba com a temporada do Palmeiras, tá? Tamo vivo na Copa do Brasil, tamo vivo na Libertadores, querendo ou não, tamo vivo no Brasileirão, apesar da gente ter complicado a situação agora, e tamo só no meio da temporada, certo? Tamo acabando o primeiro semestre agora, então, calma, tá? Vamos se recuperar e vamos torcer para que a atuação de hoje não se repita em próximas partidas. Certo, meus amigos? Bom, já falei muito, né? Chega, tô rouco já, falei muito, então peço para você deixar aqui embaixo também nos comentários o que você achou da partida, sempre com respeito, tá? Por favor, mais uma vez, corneta está liberada, mas sempre com respeito, né? Respeito ao colega, se formos discordar, vamos discordar com respeito. E também, se você chegou até aqui e ainda não deixou o seu like, eu peço para você deixar o likezinho também, que o Palmeiras não mereceu dessa vez, mas eu mereço aí pra fortalecer o trabalho aqui no canal. Fechou? Olha, nem tô conseguindo falar mais de tudo que eu falei. É isso, meus amigos. Olha, você que está aqui comigo, você é um guerreiro também, que me acompanhou nessa jornada de analisar um péssimo jogo como esse. É isso. Obrigado pela companhia. Tchau, tchau.